Olá, bem-vindo ao canal. Este é o segundo vídeo sobre a sucessão apostólica e o papado. Temos aqui algumas perguntas. As duas primeiras já foram respondidas no primeiro vídeo. O que foi a sucessão apostólica e por que dela se origina o papado. A segunda, quando se originou o papado. A sucessão apostólica foi uma ideia, uma doutrina que a igreja desenvolveu logo no seu início para enfrentar as heresias, especialmente o gnosticismo, concentrando a autoridade nas mãos dos bispos, que eram sucessores dos seus antecessores e chegando então a alguns dos apóstolos. Quando se origina o papado, nós vimos também pela história que isso se firma no ano 533 com o decreto de Justiniano I e posteriormente a confirmação da ideia do bispo universal atribuída ao Papa Bonifácio III no ano 607 da nossa era. Agora, qual é o fundamento bíblico para que essa ideia vingasse? Pedro é a pedra? O que diziam os pais da igreja a respeito deste assunto? Se realmente houve a primazia de Pedro sobre os demais apóstolos, o papado reproduz as atitudes da igreja primitiva, especialmente do apóstolo Pedro? E quem é a pedra angular? A única passagem que de alguma forma pode dar base a ideia da primazia de Pedro e, portanto, com a sucessão apostólica da formação do papado, é a que se encontra no capítulo 16, versículos 13 a 19. Ali é dito que, chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? O contexto, então, da passagem que nós vamos ver agora, o contexto surge de uma pergunta a respeito de Cristo e não a respeito de qualquer dos apóstolos. E eles responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus pergunta: e vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro, que sempre foi o mais falante, aquele que sempre tomou atitudes, mesmo que precipitadas, mas ele era sempre o primeiro nesses momentos, ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa foi uma declaração fenomenal que o apóstolo Pedro faz ali quando eles estão debatendo sobre quem é Jesus Cristo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E aí vem o trecho que realmente dá base para a ideia do primado de Pedro e, portanto, do papado. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, as portas do Hades, não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 16, 13 e 19. A frase, o núcleo da frase, que dá ensejo à ideia de que Pedro poderia ter se tornado o principal entre os apóstolos, é a que nós acabamos de ver: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então aqui nós temos duas palavras do grego, e vamos ver também no aramaico. Quando Jesus se refere a Pedro, ele diz Petros. Petros é Pedro, que é a mesma palavra Kéfas em aramaico.
E nós temos nas nossas Bíblias hoje as palavras Pedro e Cefas. Tanto no grego quanto no aramaico, estas palavras vão significar um pedregulho, uma pedra que possa ser lançada. Então Jesus continua: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora ele já usa uma outra palavra. A primeira é uma palavra masculina, a segunda uma palavra feminina. Petra é rocha, rocha angular, a rocha principal, uma rocha que não pode ser lançada como um pedregulho, que no hebraico vai ter, no aramaico vai ter como correspondente a palavra sela. Ora, Petros e pedra não são palavras sinônimas. Nós temos uma explicação muito interessante numa nota que eu encontrei na Bíblia do Peregrino, da editora Paulus, onde está dito o seguinte: dito isto, prossegue estabelecendo e declarando a função específica de Pedro. Jesus se propõe a construir um templo, que é uma comunidade nova, na qual Pedro será uma pedra fundamental. Essa é uma nota de uma Bíblia, de uma edição católica. Mas o que nós estamos buscando aqui é o significado de Petros e Petra. O grego Petros, diz a nota na Bíblia do Peregrino, designa uma pedra ou pedregulho, algo que se pode pegar e lançar, ao passo que Petra designa um silhar ou penha, rocha onde se assenta um edifício. Portanto, não há comparação entre as palavras Petros e Petra. São coisas distintas, são realidades diferentes. Mas quem seria essa pedra? Então nós vamos prosseguir no estudo que estamos fazendo aqui. Alguns pontos nesse momento precisam ser percebidos. O contexto de Mateus capítulo 16 foca Cristo e não os apóstolos ou um dos apóstolos. A pergunta que inicia: vós, quem dizeis que eu sou? A outra pergunta: o que dizem que eu sou? Quem eu sou? Então o contexto não está se referindo a apóstolo algum, nem todos, nem especificamente Pedro. A palavra Petra é um radical. Petros já é um derivado da palavra Petra. Portanto, a palavra Petra é aquela que tem a primazia, a pedra, a rocha. Nós temos que ver também que no Antigo Testamento a palavra Petra nunca é utilizada para um homem, mas para Deus. E Pedro declara que a pedra é Cristo. Portanto, quando Pedro escreve a sua primeira carta, quando ele está fazendo um discurso, eu leio lá no livro de Atos, você tem aí o slide com a passagem, Pedro declara que a pedra é Jesus Cristo, não ele. Eu tenho aqui a minha Bíblia, e o que eu leio nessa passagem de Atos 4, 11 e 12 é o seguinte: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Portanto, quando Pedro identifica a pedra, ele está dizendo que a pedra é Jesus Cristo. E quando eu vou na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículos 4 e 9, eu vou ler aqui apenas o início, você pode conferir depois com a sua Bíblia. Ele diz o seguinte, capítulo 2 de 1 Pedro 4: e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa,
vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo. Ou seja, o que Pedro está dizendo é que a pedra é Cristo e que todos podem em Cristo se tornar também pedras vivas na construção do grande templo de Deus. Veja agora aqui que eu trouxe outros textos bíblicos para nós podermos identificar esta questão da pedra. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. O que o Pedro disse que todos são pedras vivas, Paulo está dizendo aqui que todos são pedras, sobre a qual a igreja está edificada, apóstolos e profetas, mas que a pedra angular é Cristo, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. No livro de Apocalipse, quando João está falando sobre a cidade santa, ele vai dizer o seguinte: o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Novamente aqui, o fundamento nos apóstolos, não num apóstolo, e o fundamento na pedra angular, que é Jesus Cristo. Em Gálatas, no capítulo 2, versículo 11 a 13, nós temos um texto que é muito interessante, porque vai demonstrar que o apóstolo Pedro não tinha uma ascendência sobre os demais, nem intelectual e nem de autoridade, a tal ponto que o apóstolo Paulo foi obrigado a corrigir os seus equívocos publicamente. E diz aqui que, chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. E aí aquela questão dos judaizantes querendo obrigar os recém-conversos gentios para que eles cumprissem as normas das leis cerimoniais, a circuncisão, e Paulo chega e diz: olha, você está errado. Isso é impensável. Se nós imaginarmos que Jesus Cristo havia constituído Pedro como uma liderança, como tendo a primazia sobre os demais apóstolos, como tendo uma autoridade sobre os demais, que um outro apóstolo venha e lhe resista na cara, como está escrito aí. Um outro ponto que nós vemos aqui é que Pedro não era infalível. Jesus acabara de falar sobre a pedra e repreendeu Pedro. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Como sempre, Pedro ia na frente e precipitadamente. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, pedra de tropeço, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Um outro texto que demonstra que o apóstolo Pedro não dava ordens, ele não tinha primazia sobre os demais, é que os apóstolos determinaram a Pedro e João que eles fossem numa missão missionária. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. O natural de alguém que tem uma primazia, de que é o primeiro, de que dirige, seria ele dar as ordens para onde iriam os apóstolos ou determinado apóstolo, e não o contrário. Se admitíssemos que o Pedro era o principal, o primaz sobre os apóstolos, tinha a primazia, nós teríamos que examinar as atitudes de Pedro e fazer uma comparação com as atitudes dos papas em todos os séculos. Primeiro, Pedro era casado,
e viajava com sua esposa, como eu vejo lá em 1 Coríntios 9, versículo 5. Segundo, Pedro não admitia que se ajoelhassem perante ele. Quando Cornélio encontra Pedro, ele tem uma atitude que eu vejo lá em Atos, no capítulo 10. E Atos capítulo 10 diz assim: no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Nem o anjo no Apocalipse e nem Pedro aqui nesse momento admite que um conservo se ajoelhe perante ele. Pedro nunca se propôs a perdoar pecados, eu vejo isso no capítulo 8, versículo 22. E Pedro nunca defendeu o seu primado. Não há uma passagem da Bíblia, no Novo Testamento, e portanto no Velho também, em que eu possa tirar qualquer ilação de que haveria um principal entre os apóstolos. E eu vejo ali em 1 Pedro 5, 1 a 4, que Pedro diz: olha, eu sou um presbítero como vocês. Eu sou um igual, não há em mim uma primazia. Esse texto é interessante para que nós façamos uma avaliação. Eu vejo mais, ainda no Novo Testamento, que Pedro nunca nomeou um apóstolo. Como eu disse há pouco, Pedro obedecia ordens, os apóstolos enviaram para que pregasse o Evangelho, juntamente com João. Ele não dirigiu o concílio de Jerusalém. Ali nós vemos claramente a primazia no concílio do apóstolo Tiago, que era o mais velho deles. Então falou Pedro, falou Paulo, eles falaram, mas quem tomou as decisões finais foi Tiago, juntamente com os apóstolos. Eu leio isso no capítulo 15 do livro de Atos. Outra coisa interessante é que o apóstolo Pedro dirigiu seu ministério a judeus. Ele não era o apóstolo dos gentios, ainda que ele tenha pregado para o primeiro gentil, que foi Cornélio, mas no decorrer da história da igreja, na história cristã da igreja primitiva, ele não foi o apóstolo dos gentios, foi o apóstolo Paulo. Você vê aí no slide. É interessante também essa passagem de Gálatas 2, versículo 9, porque aí eu vejo que Pedro era um e não o apóstolo. Veja bem o que diz a passagem. E conhecendo Tiago, Cefas, que é o nome aramaico de Pedro, e João, que eram considerados como as colunas. Pedro não era coluna, Pedro não era pedra. Pedro era uma das colunas, juntamente aqui, segundo Paulo, Tiago e Cefas. A graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Ou seja, as colunas, Pedro, Tiago e João, ou pela ordem Tiago, Pedro e João, eles eram as colunas que foram para os judeus. E o apóstolo Paulo e Barnabé foram para os gentios. Eu já disse aqui, e já mostrei a passagem, que essa está em sexto aí no slide, onde Pedro é repreendido por Paulo. Mas o que diziam os pais da igreja sobre Pedro ser a pedra? Ou seja, sobre Cristo ter edificado a igreja sobre Pedro. Ele teria sido a pedra. Os pais da igreja negam essa afirmativa que nós vemos hoje por aí. Aqui nós temos um slide onde há uma figura de São Tomás de Aquino, que foi um dos doutores da igreja na Idade Média. São Tomás de Aquino tem uma obra que se intitula Catena Áurea, que você vê aí um dos exemplares. São 4 volumes onde ele
fez anotações, versículo por versículo, de referências dos pais da igreja. Quando esses pais da igreja estão tratando do texto que nós estamos avaliando aqui, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a tua igreja, e nós já vimos que Pedro é Petros, um pedregulho que pode ser lançado por mão, pedra é rocha, e a rocha é Cristo. Nós já vimos aqui alguns slides sobre isso. Então, o que ele vai anotar? Vamos ver aqui uma primeira citação de Santo Agostinho. Naquele momento, Jesus não deu o nome de pedra, ou pedregulho, para Pedro. Jesus já o havia chamado assim desde o início. Olha o que diz Santo Agostinho: não se deve pensar que foi aqui que Pedro recebeu seu nome. Como João relata no capítulo 1, versículo 42 de João, ele o recebeu quando lhe foi dito: tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, o nome dado a Pedro por Jesus Cristo não foi naquele momento. Então, nós não podemos fazer essa associação. São João Crisóstomo, que é o conhecido, o exemplo de um dos grandes pregadores, ele seria o maior de todos na história da igreja. Ele diz o seguinte: ou seja, sobre esta fé e sobre esta confissão edificarei minha igreja, mostrando que muitos creriam naquilo mesmo que Pedro confessou, confirmando o seu sentido e fazendo dele pastor. O que João Crisóstomo está dizendo aqui? A pedra sobre a qual Jesus edifica a sua igreja é a confissão de Pedro. Confissão essa que toda a igreja faz. Não é a pessoa de Pedro. Pedro não é a pedra sobre a qual Jesus edifica a igreja. Interessante que o professor Pedro Apolinário, teólogo, ele, quando no seu livro Explicação de Textos Difíceis da Bíblia, ele faz uma afirmativa aqui sobre essa questão da confissão ser a pedra. Crisóstomo, diz ele, que acabamos de ver, afirmou que a igreja foi construída sobre a confissão de Pedro. Outros pais da igreja e reformadores como Lutero, João Hus, Zwinglio, Melanchthon defenderam a mesma ideia. Então há, no mundo cristão, a ideia de que a confissão de Pedro seria a pedra. Olha o que diz Santo Agostinho aqui na anotação do mesmo doutor São Tomás de Aquino. Eu disse em outro lugar, agora é Santo Agostinho falando do apóstolo Pedro, que sobre ele, como sobre uma pedra, foi edificada a igreja. E agora ele está corrigindo o que ele dissera antes. Mas não ignoro, e depois expus em muitas ocasiões, que as palavras do Senhor, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, significam que a igreja está edificada sobre aquele que Pedro confessou ao dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é a pedra? Segundo Santo Agostinho, citado por São Tomás de Aquino na Catena Áurea, a pedra é Cristo. Como se Pedro, chamado de pedra por aquela pedra, figurasse a pessoa da igreja, mas está edificado sobre esta pedra. O Senhor não disse a ele: tu és a pedra, mas tu és Pedro, pois a pedra era Cristo. E aí Santo Agostinho vai citar 1 Coríntios 10, versículo 4, que é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, o qual Simão confessou, assim como o confessa toda a igreja, e por isso foi chamado de Pedro. Que o leitor escolha destas duas posições qual lhe pareça a mais provável. Afirmativa de Santo Agostinho. Orígenes, que foi um dos grandes escritores do mundo cristão de Alexandria, ele vai dizer o seguinte: também a nós será dito: tu és Pedro,
também a nós. Tu és Pedro. Se por uma revelação do Pai que está nos céus, Efésios 3, ou seja, habitando também nós, de certa forma, nos céus, confessarmos que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, pois todo aquele que imita Cristo é pedra, mas aquele contra a qual prevalecem as portas do inferno não podem ser chamados de pedra, sobre a qual Cristo edificou a igreja. Nem igreja, nem parte da igreja, a qual o Senhor edificou sobre a pedra. Então, mais uma declaração de um pai da igreja, no sentido de que a pedra não era Pedro. A confissão da pedra seria Pedro. Mas nós sabemos que a Bíblia declara expressamente que a pedra não é a confissão de Pedro, e muito menos é a pessoa de Pedro. A pedra é Jesus Cristo. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Afirmativo do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 9, versículo 33, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Escrevendo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, o apóstolo Paulo diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento da igreja, a pedra, não é Pedro. O fundamento da igreja, a pedra, não é a confissão de Pedro. O fundamento da igreja, a pedra, é o próprio Cristo. E Pedro, na sua primeira carta, escrevendo, ele vai dizer o seguinte: e chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. É a segunda vez que eu cito essa passagem aqui no vídeo. Por quê? Porque é a declaração do próprio Pedro. Nas duas cartas que Pedro escreve, ele não defende o seu primado, ele se iguala aos demais. Ele diz: eu sou presbítero. A pedra é Cristo. Isso aqui, Pedro está nos dizendo isso. E agora, uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 21, 43 e 44. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dada a uma nação que dê os seus frutos. É Jesus falando para os judeus. E quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E Jesus então está se identificando como sendo a pedra. Uma outra coisa interessante é que no Novo Testamento, Jesus falando, em momento algum, ele admitiu que um dos apóstolos fosse mais importante que o outro. Pelo contrário, Jesus condena essa ideia. Todas as vezes que a ideia de que alguém daqueles apóstolos seria mais importante do que os demais, Jesus condena. E eu anotei aqui 3 oportunidades em que a gente vê isso aí. Jesus não admitiu que alguém pudesse ser mais entre os discípulos, tendo-os repreendido quando houve manifestação desse tipo. E nós vamos ler então agora aqui essa passagem que está em São Mateus, capítulo 20, versículos 25 a 28. Então, Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós
fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. A ideia de Jesus Cristo é muito clara. Não há alguém no meio da igreja dos discípulos que seja superior a outro. E mesmo assim, aqueles que exercem de alguma forma autoridade dentro da igreja, constituída pelos membros da igreja, essa autoridade, no caso, pastores, bispos, presbíteros, anciãos, diáconos, estas pessoas em momento algum terão autoridade para usar do rebanho, mas elas devem, diz aqui a palavra de Deus, Jesus Cristo falando, ser o quê? Servos e não o primeiro. Nesse último slide, eu relembro a você 3 passagens que eu citei aqui durante o vídeo. Aquela que diz que Tiago, Pedro e João eram as colunas da igreja. Aquela em que o próprio apóstolo Pedro não se intitula pedra, mas demonstra que todos nós somos pedras, pedregulhos, petros, edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. E a última, que nos mostra o desafio de Santo Agostinho. E esse é o desafio que esse vídeo faz para você. Que o leitor escolha destas 2 posições qual pareça mais provável. Hoje, no mundo cristão, na teologia, nós temos 3 posições. Pedro seria a pedra, que é a posição defendida pela Igreja Romana. Que a confissão de Pedro seria a pedra, que é uma posição defendida por muitos teólogos ilustres da história da Igreja. Mas a posição bíblica muito clara é a terceira, que a pedra é Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra sobre a qual está edificada a igreja. E é nesse sentido que eu defendo a ideia de que não há primazia de nenhum dos apóstolos e que também não há outra alternativa senão aceitarmos a última hipótese. Mas de qualquer forma, você é o dono da sua verdade, você é o dono do seu pensamento, então você vai, como disse Santo Agostinho, escolher qual dessas posições é a que lhe confere segurança. Resumindo o que nós vimos nesses 2 vídeos, tudo começa quando, acossada por heresias, pelo gnosticismo, a igreja defende a unidade através da autoridade dos bispos, da sucessão apostólica. Essa sucessão apostólica que foi feita para aquele momento, na ideia de alguns, se prolonga, e diante do fato de que a Bíblia diz que Pedro é pedra e Jesus, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, nós já vimos que não é esse o sentido que se dá nessa passagem, ou seja, o sentido não é o que justifica a primazia de Pedro, e que Pedro teria sido o primeiro bispo de Roma. Essa sucessão apostólica, que evidentemente foi constituída para um momento da história cristã, ela se prolonga no tempo por mais de 2000 anos, por cerca de 2000 anos, e portanto nós não encontraríamos hoje como centro, a autoridade, o primaz de toda a cristandade em Roma, o querido Papa Francisco. Na verdade, nós não admitimos esta ideia desse primado. E deixo aqui um abraço. Nós vamos continuar ainda futuramente no canal tratando desse assunto, sobre outros aspectos. E se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e até o próximo.